Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que pode ser polêmico. Qual a quantidade certa de essência para colocar em um roche? E aí pessoal, como que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Gabriel Sakamoto e eu acredito que essa pergunta já deve ter rolado em algum momento aí da sua vida arguilística, né? Quanto de essência devo colocar no roche? Porque às vezes você muda de roche, às vezes você só se questiona se o método que você ali escolheu tá dando certo. Então a gente vai trocar uma ideia, né? Porque nessa nossa reformulação, não adianta eu chegar aqui querendo, enfim, criar regras e depois de um tempo renovar essas regras. O que a gente mais quer aqui, né, falando por mim e pelo Patrick, é que você participe ativamente nos comentários e a gente agradece aos diversos que estão sendo feitos aí nos últimos vídeos. Estamos respondendo aí pouco a pouco para deixar atualizado, que a gente teve uma demanda muito grande explicando para vocês, né, mudando um pouquinho de assunto. A gente está fazendo bastante coisa, graças a Deus, então muito feliz. Então, se você acompanha conteúdos nas mais variadas páginas de Arguile, não todas, obviamente, tem a participação não só minha, do Patrick, também do Leandro. Nesse exato momento da gravação tá rolando uma edição, né, aqui mesmo no escritório e tudo mais. Então tem muita coisa rolando, o que a gente só tem a agradecer pelas oportunidades e você que continua investindo o seu tempo, né, nesse hobby, nessa cultura, nesse amor, tá certo? Então, atualizando vocês, os comentários aí, vamos deixar aí mais up-to-date possível no decorrer dos próximos dias, tá certo? Então vamos lá para o nosso assunto, nosso único e principal assunto, que é sobre essa quantidade certa de essência. Porque eu vou falar uma verdade para vocês. Já vi na internet, isso não presenciei muito assim pessoalmente, mas na internet, roches com bastante essência, na minha opinião, então lembrando que isso é só minha opinião, assim como roches assim com uma quantidade bem assim fajuta não, escassa, vai. E eu sei que cada um tem uma proposta por trás disso. Às vezes está usando pouca para economizar, às vezes está usando muito porque acha que vai conseguir uma sessão que dure mais tempo. E nisso tudo tem boas verdades aí, conforme eu acabei de falar para vocês. Quando você utiliza menos essência, óbvio, eu não vou ficar aqui tentando explicar o óbvio, mas é óbvio que você vai ter aí mais roches para serem feitos. Mas ao mesmo tempo, ele vai durar menos. Por quê? Você vai colocar 2 peças de Rainbow Jumbo, 3 peças de Rainbow Slim. Mesmo assim, esse tabaco ele vai ter uma quantidade menor, então a duração, né, o ressecamento desse tabaco, ele vai ser mais rápido comparado a uma quantidade maior. Por isso que, se você para olhar, roches menores tendem a durar menos, porque tem gente que consegue fazer aí alguns milagres. E eu não estou sendo sarcástico ou debochando de maneira nenhuma. Tem gente que consegue preparar um roche menor que esse, por exemplo, e ter uma sessão de 1 hora, 1h10. Mas o que eu estou tentando aqui passar para vocês como visão é uma visão mais geral. Não dá para pegar essas exceções e tornar como se fosse aí um padrão, como se fosse uma regrinha. Mas assim, vou pegar um roche como o Monge, que tem uma capacidade volumétrica interessante. Nesse roche, eu já vi gente, vou mandar um abraço pro Jota lá da Naiglaria, que chegou a colocar 25 gramas, se não me falha a memória era isso. Eu já vi gente que falava, pô, Saka, adoro ele por colocar 8 gramas de essência. E eu sempre nesse meio termo, utilizando entre 12 a 13. O que eu vou fazer? Eu vou colocar do jeito que eu costumo e você vai ver comigo aqui quanto eu coloquei. Eu não vou tentar chegar e acertar logo de cara, porque a ideia aqui não é acertar, e sim passar um panorama para vocês. Olha, eu vou falar a verdade que esse roche que eu escolhi aqui, ele tá um pouco torto e como se trata de um produto manual, isso vai acontecer, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou tarar aqui, ó, e mostrar pra você, Patrick, tá? Ó, tem que dar 173. Segurar assim não tá dando certo, que não tá dando 200. Então, beleza, aqui, ó. 169, peraí. Tá, 170, pode ser? Pode ser, 170. Aliás, vamos ser eu preciso fazer isso de uma forma mais... precisa. Tá, né? aqui 171.
171. Beleza, então. Então vamos considerar essa medida. E aí depois a gente soma. Eu não sou muito bom aí de fazer a tara da balança e tudo mais. Vamos de morango e laranja. Falando em morango e laranja, pô, eu fiquei muito feliz com o vídeo que a gente soltou do nosso livro de receitas. Mandar um abraço pro Caioba. Você lembra do Caioba, né? Lembro. Comentou no vídeo, né? Falando que eu tô parecendo a Little Palmeira, né? Eu vi esse comentário. Muito a top, palmeirinha né? do Arguile. E a ideia é trazer mais. Porque dá pra gente trazer outras possibilidades, como tabaco black, a mistura de tabaco black com essências Virgínia. Cara, dá pra fazer bastante coisa. Tem bastante opção. E o mais legal de tudo, Pata, que até eu tava conversando com algumas pessoas. O mais legal do mix, qual que é a parada? A gente vive isso. É uma coisa que a gente costuma fazer. Então não tem ali diz que me disse, sabe? Não é falação, não é invenção, não é coisa que a gente não pratica. É experiência própria, né? Você acha que misturar 3 essências na sua realidade é comum ou é um tanto quanto difícil, assim, não tão frequente? Na minha realidade é bem comum. Praticamente assim, como se fosse um dia sim, um dia não, ou praticamente todos os dias? Ele tá mais pra dia sim, dia não. Tá. Mas é bem comum, viu? Olha, eu vou falar que rocha individual é bem comum, assim, de eu provar, sabe? Incomum? É bem comum. E roches com 2 acontece com um pouquinho mais. Só que o roche com 3 sabores é o que mais acontece. Eu acho que o meu que mais acontece, acho que são 2 É sabores. o double. Aí em segundo lugar, dá pra dizer que são os 3 sabores. Isso se reflete, fazendo uma pergunta bem pessoal, bem íntima. Isso se reflete quando você ia àquela sorveteria, as suas escolhas com quantos sabores no roche, na quantidade de sabores de sorvete no mesmo pote ou no mesmo no cascão? Olha, pode ser. Antigamente... Você colocava muito sabor? Antigamente sim, mas depois de mais velho, eu comecei a optar por menos sabores. Quando você era... Acho que quando você é mais novo, você tem o espírito de experimentar as coisas, né? Você é mais aventureiro, né? E quando você vai ficando mais velho, você vira um conservador. Então, eu ainda continuo com as minhas experiências malucas. Então, talvez isso é um reflexo daquilo que eu faço de escolhas no roche. Porque tem uns roches também que acabam falhando, viu? Normal, não dá pra acertar todos, Não né? é que a gente manda aí uma mega lista pra vocês que a gente não erra. Pra sair aquela lista de acertos, teve que acontecer Teve alguns um erros, outro né? dia que eu fiz, cara, uma grande de uma cagada. Eu acho que eu peguei, era pêssego, nossa, isso eu lembro, pêssego e framboesa. Não ficou legal, velho. Pior que na minha cabeça até que combina, de alguma forma. Ok. Olha nossa embalagenzinha. A de casa tá acabando, viu? Você viu, né? Parece que eu tô te cobrando, né? É verdade. Mas a de casa tá quase acabando. Você não vai fechar agora, né? Tem que pesar primeiro. Ah, é verdade. Você viu? E você sabe que esse sou eu diariamente. É verdade. Tipo, o mais legal de tudo é que nesses vídeos a gente não tá burlando nada da vida real. Era 171, certo? Melhor botar aqui na frente, né? Porque pra não ter... É verdade, ó. 171. Vamos fazer as contas matemáticas. 188? Não. Tá dando 188. Tá, então eu usei mais. Você usou 17. Viu? Como às vezes não chega naquilo que eu acho que eu chego. Eu falei que eu tava usando o quê? 12 a 13. 12 a 13, né? Ou seja, eu usei mais. Tudo bem, deu uma prensa dica aqui, mas tá de boa. E agora a gente chega no ponto principal, né? Quanto de essência colocar? Primeiro, o jeito que você mais gosta de fazer é prensado, por exemplo, dar aquela ajeitada, igual eu fiz aqui, ou aquele solto, que você só dá uma tapeadinha, seja com os dedos ou ali com o furador. Esse é o ponto principal. O que eu gosto e pode servir para você, a altura do pino central. Desde que você consiga olhar o roche aqui assim e ver que a altura da borda e a altura do pino sejam diferentes. A altura da borda sempre precisa ser maior do que o pino central, porque se o pino central tiver uma altura próxima, né, ou igual, quando você estiver fazendo a sua seção, o alumínio vai já ter o contato não com as bordas, aliás, além
né, das bordas com o pino central. E aí vai acontecer o quê? Se você não furar aqui no meio, vai tampar, vai dar aquela estufada, aquela trancada no fluxo, tá certo? Então é importante ressaltar. Pino central com altura boa, respeita essa altura e aí você coloca. Tudo bem, o Monge, ele tem uma cuba levemente assim, né, angulada. Ela não é 90 graus, então ela tem esse ângulo aqui, que eu não sei exatamente se ele é obtuso, essas coisas do tipo, sabe? Mas ele tem um ângulo. Um ângulo inclinado. Inclinado, obrigado. Então ela é mais inclinada. Então melhor você colocar o tabaco também um pouquinho mais inclinado. Pode colocar reto? Pode. Só que vai ficar muita área aqui sobrando e aqui talvez menos área com relação ao alumínio, tá? Então, pino central é muito importante. Ele tá ali não só para servir de guia, né, para o funcionamento do próprio roche, mas também para você saber ali o nível para colocar de essência. E reiterando a vocês, qual que é a questão? Mais essência, aliás, menos essência vai durar menos? Possivelmente. Mais essência vai durar mais? Teoricamente sim. Mas eu não sei se, falando na questão do paladar, vai ser bacana. Por quê? Aqui a gente colocou 16, 17 gramas. Dá para durar aí? Aliás, como deu 1,73 aqui na minha balança, né? Entre 1,71 e 1,73, então dá para dizer que estava entre aí 17 a 15, certo? Então assim, 17 a 15, você pode tuchar aqui e colocar 30. Vai durar mais? Vai. Mas será que você vai querer ficar ali mais uma hora fumando algo que não vai estar 100% ali na sua potência, entregando tudo aquilo que você quer e gastando mais carvão? Porque você vai ter que colocar carvão, isso é fato. E aí o ponto é, você quer passar por isso? Eu gosto muito da ideia de um roche, um carvão, uma folha de alumínio e depois troca. Eu sei que vocês vão falar, pô, mas saca, vai ter situação que a pessoa não tem como ficar ali trocando. Claro, pô, não tem que ser um luxo, né, de você fazer ali por luxo. Eu acho que é uma coisa normal de se fazer, é trocar o alumínio, colocar carvões novos e colocar essência, melhor do que essa forma de ficar aí gastando mais carvão e mantendo o roche como ele está. Porque não vai durar exatamente um roche novo e você vai estar gastando pelo menos ali uma quantidade considerável de carvão. E dependendo do carvão que você estiver utilizando, se ele não for Rainbow da vida, aí você vai ter uma dor de cabeça fenomenal, certo? Deixa eu ver aqui. Nosso carvão, pelo tempo que passou, já era para estar o quê? Apagado. Se ele não estiver apagado, bom sinal. Se ele estiver apagado, péssimo sinal. Foi claro? Como a nossa telinha ficou em algum lugar, eu não faço ideia, era para estar aqui, mas não tá. E a gente tem outra. Então vocês perceberam que nesse roche, o que eu fiz? Coloquei na altura do pino central, respeitando essa altura. Ele brinca demais, né, Patá? Ele e eu, né? Carvão que apaga aqui, ó. Você tá aí doido, não paga nada. Respeitando a altura do pino central e tá tudo certo. Vale para tabaco claro, vale para tabaco escuro. E tem que entender, eu não gosto de complicar o ato de fumar um bom roche. Mas é bom você entender o que acontece ali para fazer uma boa sessão. Depois que se aprende, cara, vira um negócio mais simples da vida. Mas às vezes você vai gastar um tempo até lá, certo? Sim, eu acho que assim, quando você acaba colocando ali mais tabaco, mais essência do que deveria, você vai acabar meio que alterando também a proposta de como essa essência foi feita para usar, né? É igual teve o vídeo onde você falou, né? Onde você pode acabar potencializando ali, de repente, o nível de gelado. Você não vai acabar sentindo um sabor diferente do que aquele sabor foi feito para sentir, né? Exato. Se a pessoa está disposta a mudar essa propriedade, ok. Mas eu creio que uma grande parcela das pessoas não tá com esse desejo de mudar. Então, assim, para você
que costuma tuchar de essência o Roche, tenta soltar um pouco mais esse tabaco, você vai até gastar menos. Você vai economizar sem desejar economizar. Tipo, vai ser aquela economia que vem com o tempo. E fora que, falando de essência brasileira, né, dando exemplo da Zig, isso vale para as outras. Quando você, cara, prensa bastante, aperta bastante esse tabaco no Roche, você coloca ali o cooling, a parte, né, do ice, do mentol, muita evidência. E o sabor em si, o flavorizante, né, de sabor ali, frutado, que seja de sobremesa, ele vai ficar numa escala mais baixa, assim, ele vai dar uma reduzida. Então a recomendação é, faz ele solto, por mais que ele venha compactado, né, dentro da embalagem, isso é só para realmente, né, para ele encaixar, né, para caber ali certinho, né? Logística, mas o soltinho eu acho que funciona assim, sabe? Coloca ele mais solto, dá uma ajeitada ali, tá tudo certo. Não precisa... Eu já vejo gente ali que tá... E aí, não sei se você já viu, mas quando aperta, sobe aquela água. Sobe, o melaço fica na parte de cima, né? E o que acontece, cara? Esse Roche vai torrar. Se tem aquela pessoa que você tá vendo que tá apertando como se não houvesse amanhã, achando que é o popó contra o bambam, e plau, tal, pum, pum, e sobe aquele melaço, eu te dou uma certeza, esse Roche vai travar, primeiro, ele vai travar o melaço, vai encostar no alumínio, vai fechar os buracos que você fez com o furador, vai fazer uma crosta e vai queimar. E aí, depois a sessão, você vai ter que jogar essência, Roche não, né? Essência, alumínio e carvão no lixo. E é bom que assim, quando acaba a sessão, dá pra você fazer o tiratema. Tira o alumínio e olha, se tiver aquela crosta, aquele caramelo, ficou caramelizado embaixo do alumínio, aí é sinal que o melaço subiu, encostou ali, coisa que não deveria acontecer. Exato. E também um bom que você falou, né, para entender como é que funciona, quando você for fazer a sua sessão, né, logo após, quando você vai tirar a folha de alumínio ou tirar o controlador, seja lá o que você usa, prestar atenção em como tá o tabaco. Pega ele e vê, tipo assim, obviamente, né, tenta não pegar ele quente, não você vai queimar a tua mão, mas pega. Na Europa, acho que você já viu, Pata, mas eles têm uma brincadeira que chama, como se fosse, por exemplo, a qualidade da queima é quando você atinge uma rosquinha. Ah, que fica aquela rosquinha ressecada, mas né? Isso é para controlador de calor e tal, é uma outra parada. Mas a parada é, pega o teu Roche, tira o alumínio e tal, não sei o que, pode pegar ele frio, tira esse tabaco. Se você vê que a parte de cima, beleza, ressecou ali, escureceu e tal, mas há uma umidade na parte de baixo, ou pior dos cenários, ele tá com a mesma cor do que você, antes de colocar no Roche, quando você tirou do saquinho, é sinal que aquela parte de baixo não foi aproveitada, você colocou muita essência, muito calor e só gastou tempo e dinheiro. E não é também porque tá dessa cor ou se tiver úmido que deve ser reusado, né? Então assim, tabaco black, sabe? Como que você vai falar, né? Ah, nossa, mas tá escuro em cima e escuro embaixo, né? Só dá pra saber se tiver úmido, né? Mas a umidade, ela é primordial. Ela vai demonstrar, porque o ato de colocar os carvões aqui é ressecar. Porque se fosse queimar mesmo, sabe, daquela fritada, aí sem alumínio no estilo do tradicional, né? Ele é feito mesmo pra gente secar, né? É pra secar a essência, não torrar ela. Você é uma pessoa muito inteligente. E isso eu assino embaixo todas as vezes que eu puder. Você teve essa dúvida lá no começo, nos seus primórdios, quanto de essência colocar no Roche? Ah, com certeza. Ou você já procurou logo de cara alguma informação para sanar essa dúvida no primeiro momento? Na verdade não tinha, né? Não tem muito dessa informação difundida, porque são diversos tipos de Roche, né? Diversos formatos, diversos materiais. Ainda assim tinha alguns materiais diferentes, como barro branco, barro, sei lá, escuro, porcelana. Então cada um era muito diferente do outro, né? Não achei essa informação, mas a dúvida sempre existiu. O quanto eu deveria colocar, o quanto é bom prensar, o quanto é bom deixar solto, né? Acho que é mais questão, assim, pra mim foi mais questão de experiência, sabe? Tentativa e erro, vai testando, vendo como que o tabaco sai depois de cada sessão, se a sessão deu pra aproveitar de início ao fim. E eu tinha uma observação antigamente, isso porque quando você aprende alguma coisa, né, você vai levando e você não vai assim, abrindo a sua cabeça, porque não tem coisa nova, mas tem ali só uma proposta a seguir e a se pensar, que Roche grande valia a pena antigamente, né? E se você analisar, falando aí de Estados Unidos, né, que foi assim, né, pro mundo moderno, né, pro continente americano, né, foi de fato realmente quem modernizou toda a parada, né, ou pelo menos trouxe as modernidades, além de criar
né, coisas bem diferentes. O Roche grande, ele por muito tempo ele ficou permeado assim como um bom Roche, sabe, com uma qualidade bacana e tal, não sei o quê. Só que o que mudou nesse tempo todo? Os Roches diminuíram. Você tem hoje, antigamente, os Harmony, né, feitos aí pelo Hookah John. Hoje o Roche mais consumido da marca Hookah John é o 80 Fit, que é a versão mini dele. Realmente, mudou, né? Antigamente esses Roches largões, eles faziam sucesso, né? Porque o carvão também era diferente, utilizava-se ou carvão de prata, né? Ou carvão vegetal no geral, vai. Usava. Então, a quantidade de calor desse carvão é totalmente diferente de um fibra de coco. É bem mais suave em relação à temperatura. Sim. E hoje os Roches têm mais essa tendência de serem um pouco menor, né? Ter o diâmetro um pouco menor. Mas vou falar que assim, o rendimento eu sinto que não mudou. Não era porque o Roche era maior que ele, por exemplo, durava mais tempo. Poderia, mas não potencializava e otimizava tudo que poderia. Na verdade, acho que era o contrário, né? Ele meio que desfavorecia um pouco, porque acabava gastando uma certa quantidade de tabaco. Você só tinha duração, mas você não tinha ali uma performance, sabe, top. Você falava, pô, eu consigo ter esse tempo todo um sabor legal, um volume de fumaça interessante e, aliado a tudo isso, né, a duração. Era assim, um Roche que durava. Sim. Mas que somente durava. Você ficava assim, putz, mas aqui faltou um pouco mais de calor. Putz, mas aqui faltou um pouco mais de sabor. Mas durava. Durava. Esse era o ponto que era considerado. E hoje não, eu falo que, pô, eu vejo que muita gente faz uma sessão, acaba, faz a outra. Vejo sessões que duram 30 minutos, 25 minutos, outras 40, uma hora, tem gente que vai até 1h30, até mais do que isso. Cada um tem o seu jeito e vai se encontrando. Não tem, nossa, a forma exata. Eu gosto de fumar um Roche de 30 minutos, tô errado? Lógico que não. É duas coisas, você faz o que você quiser. Eu gosto de dar aquela horinha. É uma hora, 50 minutos, uma hora, né? Acho que é um tempinho legal. É braba demais. E aqui, ó, como é que tá montado? Coisa linda. E queria falar pra vocês o seguinte, tá? Se você tá acompanhando aqui o nosso canal, sabe que a gente tá com uma novidade, Patrick Maia. Qual é essa novidade? Você pode aí comprar com o pessoal da THS, a Tangiers Hookah Store, e falar com toda a equipe, fazer aquisição, seja de um tempo ou seja de um Roche diferenciado. Lá eles têm o que é a exclusividade de Kong Hookah, um dos Roches mais trabalhados. Cara, muito fenômeno os Roches da Kong. A gente já apresentou aqui no canal. Para colecionar, é um dos mais lindos que você vai ver aí na história do mundo do arguile, e vamos trazer mais conteúdos de Kong. Então vai lá, tem o cupom SACA para você garantir um descontinho, né? Os links estão aqui na descrição, tanto do site como do catálogo, para você que quer essências e pergunta aqui para nós, né? Tem essências de todos os tipos, carvões Rainbow também, tá certo? E claro, o contato aí pelo WhatsApp, caso você queira fazer uma compra de algum produto que você viu e quer saber mais detalhes, tá bom? Então não perca tempo, os links na descrição, contamos aí com você. Fortalece o nosso trabalho. Se você for pelo WhatsApp, avise. Vim pelo Saca aqui fazer a compra na THS. THS é da Grande São Paulo, fica localizada em Guarulhos, mas envia para todo o Brasil. Falei bem, Patrick Maia? Falou bem. E tem o nosso cupom SACA aonde? No site da Sultan, que tá aparecendo aí para vocês. Vai lá para garantir produtos Sultan e SKMT. Tem essa peita aqui. Como é que chama essa peita aqui, Patrick? Essa é a Forest. Essa é a Forest. Eu não vou virar porque a cadeira vai tampar tudo, mas tem aí o lifestyle da SKMT, tem muita coisa. O site está cada vez mais recheado. E temos também o que lá? Fogareiro do Pai. Para você, a versão média do médio e também inox, mini inox, disponíveis para compra. Cupom SACA também dá aquele descontinho em todos os produtos e aí você fortalece o nosso trabalho. Você já chegou a pesar a quantidade que você coloca de tabaco num Roche Monge, Patrick, em casa? Ou você que às vezes gosta de fazer uns experimentos aí? Pior que já, mas eu não lembro quanto que foi. Eu me lembro de uma média de 14 gramas, mas faz muito tempo. Vamos considerar o quinzinho, então, a nossa média? Pode ser, porque o nosso Roche é bem parecido, né? Então acho que dá pra botar uma média de uns 15 gramas. Eu acho super justo. Você na atualidade, usaria um Roche com 25?
30 gramas? Eventualmente, talvez sim. Não assim, pra fumar que em casa no meu dia. O que seria eventualmente Ah, dentro de de um repente. mês? Não, de repente assim. Não, dentro de um mês é pouco, mas de repente assim. Uma galera vai, sei lá, fumar com o pessoal e quero dividir o roche. Aí talvez até fizesse sentido, mas fumar em 1 ou até 2, aí não tem muito sentido. E fora que com quinzinho, né? Você faz 3 roches com um pacotinho de 50 gramas. Rende bem. E com 250 gramas, eu nunca sei a conta. Eu acho que é... 250 não, 25, né? Não, se dá, se você usar 250 gramas? Exato. Eu não... aí dá mais de 10, menos de 100. Eu acho que dá uns 17, 18. Pode ser, eu não fiz os cálculos não. Tô com preguiça. Eu tô sem calculadora aqui. Gostosíssimo esse rocha, hein? Vamos ficando por aqui? Eu acho que a gente já falou tudo nessa nossa resenha, né? Creio que sim. Aliás, se você tiver uma balança em casa ou alguém tiver emprestado, comenta aqui qual é o rocha que você utiliza e a quantidade também, que é importante pra gente saber. A gente vai pegar dados do Brasil inteiro, que o Brasil acompanha a gente. Então manda aí, ó, uso Roche Pro, coloco tanta essência, Roche Beta, 7, piriri, parará, monge, coloca aqui que a gente quer saber. Estamos curiosos pela sua resposta, fechou? Tamo junto demais, beijo pra vocês, até a próxima e valeu!